Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, eu te agradeço pelo play e muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Nós vamos hoje para o episódio de número 71, mas antes eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. O link que o levará direto para o perfil do Instagram estará na descrição desse episódio. É isso, amigos, nós vamos para mais um episódio aqui, finalmente, né? Aqueles que me acompanham pelo Instagram viram aí que eu tive um pequeno problema de saúde relacionado à garganta, né? Eu acho que pela minha voz vocês ainda vão perceber que eu não estou 100%, mas já consigo gravar. E queria agradecer vocês aí pela audiência, né? Sempre continuar agradecendo por isso. E nós vamos hoje para mais um caso aqui no Crimecast. Hoje eu vou contar para vocês sobre a misteriosa morte de Patrick Mullins. O caso que eu vou contar hoje ele aconteceu num lugar chamado Bradenton, que fica na Flórida. E aí a gente vai ouvir o relato de uma mulher, né, chamada Jill Mullins, a esposa de Patrick Mullins. Jill conta que quando ela e o esposo Patrick Mullins se mudaram para Bradenton, a cidade era bem pequena. Jill explica que eles compraram uma casa na beira do rio e que o local era um excelente lugar para constituir família. Miles Mullins, um dos filhos do casal, diz que lembra de que grande parte de sua infância foi na água, pescando e se divertindo. Gray Mullins, tio de Miles, diz que ele e seu irmão Pat cresceram na água e que desde sempre todos na família tinham barcos, então estavam o tempo todo saindo de barco. Gray conta que Pat sempre foi louco por barcos e que o modelo preferido dele desde menino era um barco da marca Stump Knocker, que Gray diz ser um modelo que tem o fundo achatado. O barco Stump Knocker desse modelo é feito para uso em rios e Pat o utilizava para navegar no rio Braden, que é um rio extremamente raso, segundo Jill Mullins. Miles conta que sempre ia no barco com o pai para pescar no rio e se divertia com aquilo. E aí a gente vai saber o relato do dia do ocorrido contado pela Jill, esposa do Pat. Era o dia 27 de janeiro de 2013, um domingo, e Jill conta que iria sair para a casa de sua irmã em Sarasota, e lembra que Pat ia ficar em casa. Jill explica que Pat estava sempre testando e consertando vários motores de barco que ele tinha. Ela lembra que antes de sair de casa, Pat lhe deu um beijo, desejou um bom dia e então ela saiu. Entre 18h30 e 19 horas,
Jill diz que retornou para casa e lembra que quando chegou, Pat não estava em casa. Jill Mullins viu que a caminhonete estava na garagem, então imaginou que o esposo estivesse na casa de um dos vizinhos. Jill então decide ligar para o celular do marido, mas lembra que ele não gostava muito de andar com o celular, então achou normal quando ligou e ele não atendeu. Após alguns momentos, a mulher continuou a procurar por Pat e decidiu ir até as casas dos vizinhos, porém não o encontrou. Jill conta que começou a achar aquilo estranho, pois lembra que na segunda os dois trabalhavam, então a rotina do domingo à noite era que eles deixassem tudo organizado para o início de mais uma semana. As horas se passavam e Jill foi ficando cada vez mais nervosa. Foi aí que ela resolveu ir até o lugar onde Pat deixava o barco e percebeu que o barco do esposo não estava ali. Ao ver que o barco não estava na beira do rio onde costumava ficar, Jill teve certeza de que precisava pedir ajuda. Ela decide ligar para o filho, Miles Mullins. Miles se recorda de que estava em Tampa, na faculdade, e disse à mãe que ela não se preocupasse, pois Pat teria falado com um dos tios na véspera e dito que daria uma volta no barco só para não perder o costume. Miles tranquiliza a mãe e diz que ela não se preocupasse, pois certamente, em breve, ele apareceria. Algum tempo se passou e Jill ligou novamente para o filho, dizendo que Pat não tinha voltado. Foi aí que Miles imaginou que algo estava errado. O filho do casal saiu de Tampa imediatamente e foi para Bradenton. Por volta das 23 horas, Jill ligou para o irmão de Pat e informou que não conseguia localizá-lo. Foi aí que Gray se ofereceu para sair de barco e procurar por ele. Miles diz que se encontrou com os tios em seu próprio barco e entraram no rio para procurar por Pat. Miles explica que o foco deles era o rio Braden, pois sabiam que Pat estava em um barco próprio para águas rasas. Miles e os tios percorreram todas as rotas principais e, após não encontrarem nada, passaram a verificar os locais mais afastados e os riachos. Além de ligar para o irmão de Pat, Jill também telefona para a polícia do condado de Manatee. Rayburn Moss, xerife do condado, conta que ao receber a ligação, as perguntas de rotina foram feitas, como por exemplo, ele está passando por algum problema? Deixou algum bilhete? Estava com o celular ou não? Como é a relação do casal? Ele está com problemas financeiros? Seu marido tem uma arma? Rayburn diz que eles iniciaram uma operação de busca com a unidade marítima, procurando por um barco perdido. Relatos de vizinhos dão conta de que Patrick Mullins saiu de barco sozinho, mais ou menos às 3 da tarde, ou seja, não havia indício nenhum de que Pat estivesse acompanhado. A unidade marítima fez buscas no rio Braden e no rio Manatee. A guarda costeira também foi acionada na madrugada do dia 28 de janeiro. O comandante Roy Cromer conta que recebeu a notificação de desaparecimento por volta das 2h40 da manhã e lembra que naquele momento não sabiam se Pat estava no barco ou se estava na água. O comandante explica que em uma operação de busca na água, o tempo é seu maior inimigo, pois quanto mais tempo você passa procurando algo, mais esse algo pode se afastar. Roy lembra que eles não sabiam exatamente o que procuravam,
um barco virado ou uma pessoa na água. Jill Mullins diz que helicópteros também participaram da busca durante toda a madrugada, sobrevoando a vizinhança, e lembra que a cada hora que se passava, mais ela ficava preocupada. Então, amigos, para a gente ter uma noção real aqui do que aconteceu, acho que vocês já devem ter visto, em programas, americanos, em filmes, em séries, há locais nos Estados Unidos onde as pessoas moram justamente ali, os seus quintais são justamente em beiras de rio. Pessoas, obviamente, que gostam de barcos e tal, e gostam de andar de barcos. Então, aquele rio que rodeava ali as residências, ali onde o Pat e a família morava, era um rio de águas rasas, como foi explicado, e ele andava, para vocês terem uma ideia, aqueles barquinhos pequenos, Tem um motorzinho e tal, mas aqueles barquinhos pequenos, geralmente para uma ou no máximo 2 pessoas. E aí, esse rio, ele tá ali mais próximo, mas ele te leva para outras águas, Tem o próprio rio Manatee, que é depois do rio Braden, e depois já tem a Baía de Tampa, já indo ali para o mar. Então, tem toda essa extensão de águas que o Pat poderia ter ido. Como eles explicaram aqui, geralmente ele só andava ali no rio Braden, que era o local adequado para usar o barco que ele usava, certo? Gray Mullins, o irmão de Pat, diz que imaginava que se tratava de algo físico, pois se houvesse qualquer problema com o barco em si, Pat saberia consertar e voltar para casa. O dia amanhece e ainda não havia nenhum sinal de Patrick Mullins quando Jill recebe uma ligação do departamento do xerife. O barco de Pat foi encontrado a noroeste de Egmont Key e estava a uma grande distância de onde eles moravam. Miles explicou que o barco estava no canal de navegação que muitos navios comerciais utilizavam quando iam fazer entrega de carga, ou seja, ele estava basicamente em mar aberto. De onde ele saiu? Passou o rio Braden, passou o rio Manatee, era uma distância enorme, ou a distância onde o barco foi encontrado. Jill se lembra que ao saber onde o barco havia sido encontrado, ficou em choque, pois não entendia como o barco teria ido parar tão longe. No barco, todos os pertences de Pat foram encontrados, mas não havia sinal de onde o homem estava. Dentre as coisas que estavam no barco, havia um colete salva-vidas, óculos escuros e um chapéu de palha. Algo de estranho é que a âncora não estava no barco e o barco estava sem gasolina. O motor estava em ponto morto, estava ligado e o xerife acredita que a gasolina teria acabado por causa disso. Raybon também explica que o barco não parecia uma cena de crime, que não havia sinais óbvios de ferimentos, algo traumático ou marcas de sangue. Com aquele cenário, as hipóteses eram as mais variadas. Pat poderia ter passado mal e caído na água. O barco podia ter tido algum problema e ele ter descido do barco em algum lugar, etc. Após encontrar o barco e todas as coisas de Pat, e sem nenhuma noção ainda do que poderia ter acontecido, o xerife então pede que seja feita uma varredura na vida de Patrick Mullins para ver se havia, quem sabe, indícios de algum problema financeiro, registros telefônicos e verificar com quem ele falava. Mas não havia nada aparente no passado do homem que indicasse algum problema ou que indicasse que ele teria desaparecido por conta própria ou que aquilo tivesse sido causado por uma outra pessoa. Momentos depois de ser encontrado,
o barco foi devolvido aos familiares. Observando o barco, o filho de Pat diz que parecia que não havia nada fora do comum, mas ao olhar bem, eles percebem uma pequena marca de tinta vermelha na lateral do barco. Miles diz que aquela marca não estava ali antes. Essa marca, amigos, é tipo quando o barco passa assim e arrasta em alguma coisa, né? E aí fica ali a marca de tinta da coisa onde o barco encostou, entendeu? Miles conta que quando o barco foi encontrado, mas sem seu pai, a família ficou sem saber o que imaginar e o que fazer. Poderia Pat ter chegado em terra firme e estar em alguma das ilhas ao longo do rio Braden e do rio Manatee? O que de fato teria acontecido com Pat? Ou seja, a família não tinha respostas, apenas mais perguntas. E aí, olha só que situação complicada, né, cara? O barco é encontrado no dia seguinte, muito distante. E aí, quando eu falo muito distante, é realmente quilômetros de distância, já em mar aberto, né? E os filhos, a mulher não tem noção do que aconteceu com o cara. Não tinha bilhete nem nada, não há nenhum indício, né? Olha só. E aí, a gente vai saber um pouco da história do casal, né? Contada pela Jill Mullins, a esposa do Pat. Jill conta que se casou com Pat no ano de 1983 e tiveram 2 filhos. O mais velho se chama Mason e, 2 anos mais novo que ele, Miles. Pat foi professor da 4ª série por mais de 20 anos e se formou junto com Jill como bibliotecário. Jill lembra que o esposo era muito amado pelos alunos, pois era uma pessoa dedicada ao trabalho. Segundo Jill, Pat sempre ajudava aquelas crianças que tinham mais dificuldade na escola e fazia isso porque se importava com os alunos. Jill conta que Pat era um homem de bem com a vida, animado e que em breve se aposentaria e já fazia planos para seu futuro após se aposentar. E aí a gente volta lá para as buscas de Pat. Após o barco ser encontrado sem Patrick, as buscas continuaram, no intuito de localizá-lo o mais rápido possível. O comandante Roy Cromer diz que o barco foi achado a cerca de 15 quilômetros da costa e explica que ali é basicamente mar aberto. Olha só a distância. Roy diz que quando um barco não tripulado é encontrado, eles tentam descobrir de que direção ele pode ter vindo, utilizando informações sobre correntes e ventos. Esse método é chamado de método de deriva reversa. Ao analisar as informações, eles acreditam que o barco possa ter vindo do sul da Baía de Tampa. Jill conta que após o barco ser encontrado, a semana seguinte foi longa, esperando que Pat fosse localizado. Jill diz que ainda tinha esperanças e torcia, obviamente, para que o esposo fosse encontrado com vida, mas em alguns momentos pedia em oração que Pat fosse achado de qualquer forma. E aí, em 5 de fevereiro de 2013, 9 dias após o desaparecimento de Pat, algo é encontrado. Geoffrey Page, capitão de barco de pesca, diz que pescava todos os dias. Geoffrey explica que é guia de pesca marítima e lembra que estava voltando do que ele chama de afretamento, quando, ao se aproximar de Emerson Point, uma das pessoas que estava no barco disse o seguinte, abre aspas, "Capitão, o que é aquilo ali?" Fecha aspas. Geoffrey diz que olhou
e avistou o que parecia ser um corpo, mas não tinha certeza. Ao se aproximar, o homem percebeu que realmente era um cadáver. Geoffrey lembra que assim que notou que realmente era um corpo, imaginou na hora que estava diante do cadáver de Patrick Mullins. O corpo de Pat foi encontrado na Baía de Tampa, diferentemente do barco, que já estava em mar aberto quando foi achado. Chegando bem próximo do corpo, Geoffrey diz que ele estava vestido com uma camisa, um short jeans e usava cinto, e um dos pés estava sem sapato. Geoffrey diz que ficou impressionado, porque o corpo estava impecável, os pelos do braço, as mãos, relógio no pulso, carteira no bolso, mas algo chamou a atenção. Havia uma corda enrolada na cintura do homem. Geoffrey diz que parecia estar muito bem enrolada, pois a corda passava embaixo do braço, no pescoço e em volta do peito, e na ponta da corda estava a âncora, lá no fundo. Geoffrey diz que o local era bem raso, deveria ter entre 1,5 metro a 2 metros de profundidade no máximo. O fundo era de areia. O homem ainda diz que não virou e nem tocou no corpo, mas a água era bem cristalina. Ele então chegou bem perto e viu que o rosto não tinha nariz. E, aliás, parecia que o rosto tinha sido completamente deformado. Não se via nariz, boca, nada, como se tivesse derretido. Geoffrey comparou a espaguete, algo mole, sem forma. Olha isso, cara. Depois de alguns minutos, a patrulha marítima foi acionada. Jill Mullins diz que naquele 5 de fevereiro recebeu um telefonema informando que um corpo havia sido encontrado. Jill se recorda de como aquele momento foi terrível e não segura as lágrimas. Gray Mullins, irmão de Pat, lembra que chegou a procurar naquela área onde ele foi encontrado e se emociona ao saber que podia ter achado o corpo do irmão naquele estado e que foi melhor que ele não o encontrasse assim. E aí a gente vai para o relato do legista, né? O legista responsável pela autópsia do corpo, né? O Dr. Russell Vega, legista do condado de Manatee, diz que o corpo estava completamente vestido e faltava apenas um dos sapatos. Havia uma corda enrolada e uma âncora. Russell explica que o corpo estava em estado moderado de decomposição, coerente com a condição de um cadáver que estava na água há mais ou menos 8 dias. O especialista diz, porém, que não foi possível especificar o que aconteceu. Russell conta que o que estava claro é que havia um grande trauma na cabeça e que foram localizadas 6 perfurações de saída no lado esquerdo do crânio de Pat e uma outra perfuração maior do lado direito. Russell diz que aquele padrão era claramente um padrão de tiro de espingarda e explica que os tiros vieram do lado direito e fizeram a trajetória da direita para a esquerda, para cima e para trás, e saíram bem próximo ao ouvido esquerdo de Pat. O médico legista diz que não é possível descartar a tese de suicídio,
e apontou em seu relatório como autoria da morte indeterminada, pois os braços de Pat não estavam amarrados. Então, a possibilidade de suicídio existia. Jill Mullins diz que foi até o IML com o filho e o irmão de Pat e ouviram de Russell que ele acreditava que se tratava de suicídio e que o médico explicou que a questão de como as cordas estavam amarradas em Pat apontavam também para suicídio em vez de homicídio. Ao ouvir aquilo, Jill Mullins diz que não conseguia entender e diz também que não encontrou nenhuma razão que confirmasse aquela tese. Ou seja, a esposa de Pat não estava convencida daquilo, pois convivia com Patrick Mullins e afirma que o esposo nunca deu nenhum sinal de que quisesse ou pudesse fazer algo daquele tipo. E aí entra o relato de um jornalista que passou a cobrir o caso, né? O jornalista Lee Williams, repórter investigativo no Herald Tribune, conta que o departamento do xerife alegou suicídio assim que o corpo foi encontrado. E, segundo o jornalista, os investigadores que trabalharam no caso pressionaram Jill para que ela aceitasse que o esposo tinha cometido suicídio. Olha só. Lee Williams diz que entrevistou os policiais e lembra que eles tentaram o tempo todo convencê-lo da teoria do suicídio e que queriam convencer também que ele abandonasse o caso, pois se tratava de um suicídio. A teoria da polícia era a seguinte, e aí esse jornalista ele vai dizer qual que era o pensamento da polícia para a dinâmica ali de como esse suposto suicídio teria acontecido, né? A teoria era a seguinte, que Patrick teria enrolado a corda ao próprio corpo, amarrado a âncora, sentado na beira do barco e atirado com a espingarda em sua cabeça. Após o disparo, o corpo caiu para trás, afundando na água. Assim como Jill, Miles também diz que aquilo não fazia sentido para eles. Jill conta que ficou bastante surpresa ao saber que Pat teria morrido com um tiro na cabeça, pois sabia que o marido não tinha armas e afirma que ele não se interessava por armas de fogo. De acordo com o jornalista Lee Williams, o departamento do xerife fez uma auditoria nas contas bancárias de Pat e nessa auditoria não havia nenhum registro de compra de qualquer arma, muito menos de uma espingarda, e também se apurou que Pat sequer adquiriu munição para armas. Outro ponto que contradizia a tese de suicídio é que nunca foi encontrado bilhete ou carta que indicasse que Pat tivesse feito aquilo. Todos os parentes e familiares que conviviam com Pat diziam não acreditar que ele tivesse a intenção de tirar a própria vida, que ele, na verdade, fazia planos para o futuro. Jill, a esposa, conta que o homem sempre conversava com ela sobre o desejo de ser avô e de várias coisas que ele ainda queria viver no futuro. Miles diz que outra coisa estranha era a forma como a corda estava amarrada e explica que os nós que foram dados na corda não pareciam nós feitos por pessoas que utilizavam barcos,
pois navegadores têm como especialidade fazer bons nós, e esses nós são bem característicos deles, o que era totalmente diferente dos nós dados na corda que estava enrolada em Pat. Então, amigos, só para ver se eu consigo aqui passar para vocês essa descrição da questão do corpo e de como a polícia acredita que o Pat teria se suicidado. O corpo foi encontrado todo vestido, né? E a única coisa que faltava era um pé de um sapato. E o corpo, aparentemente, tirando o rosto, né, tirando ali a cabeça, tirando essa parte, o corpo não tinha mostras ali de decomposição em outros locais, certo? E essa corda, ela estava amarrada, enrolando o corpo aqui, essa parte do tronco, né, e passando por entre as pernas, subindo, indo até o pescoço. E o Miles, né, que é um dos filhos dele, diz que a corda estava enrolada meio que de qualquer jeito e que o pai dele, que era navegador, e pessoas que andam muito de barco, elas têm ali uma característica que é dar bons nós. Então aquilo era muito estranho. E a forma como a polícia diz que ele se matou também gerou ali dúvidas, porque ele amarrou a corda nele, teria amarrado a corda nele e colocado a âncora na água, né? Então ele ficou segurando a âncora antes de deixar ela afundar. E mesmo assim atirou com uma arma grande do lado da cabeça, né? Que é totalmente diferente de você atirar com um revólver, com uma arma pequena, né? Mas um pouquinho mais pra frente aqui a gente vai entender toda essa dinâmica e a tese de como a polícia acredita que ele tenha se matado, né? Jill conta que o departamento do xerife sempre insistiu que claramente não tinha sido homicídio, pelo fato de que as mãos de Pat não estavam amarradas, mas Jill contesta, pois se Pat já estivesse morto ao ser amarrado, não havia necessidade de amarrar as mãos. Olha isso. Para os familiares, Pat já estava morto ao ser amarrado e acredita que a forma como ele foi amarrado indica isso. Outra tese dos investigadores é a de que se Pat tivesse sido morto por outra pessoa, teriam levado a carteira dele. Mais uma vez, Jill contesta e diz que o esposo não foi morto pelo que levava nos bolsos, pois ao revistarem sua carteira, Pat estava com apenas $8 naquele dia. Então, os investigadores, eles diziam o seguinte, tudo bem, vamos imaginar que ele tenha sido morto realmente por outra pessoa. Se fosse esse o caso, ele teria sido roubado. Mas a família também contesta porque ele não andava com muito dinheiro, ele não andava com nada de valor. No ano de 2021, a família Mullins decidiu então contratar uma perita criminal para analisar a teoria de suicídio. A doutora Lori Baker é professora de antropologia e ciência forense. A especialista diz que assim que foi chamada para analisar o caso de Patrick Mullins, lhe foi dito que não havia certeza que se tratava de um homicídio ou um suicídio. Lori explica que foi determinado que Patrick levou pelo menos um disparo de espingarda na cabeça, mas que o corpo não estava no barco e a arma também não. Lori diz também que a forma como a corda tinha sido amarrada já era incomum e que nunca tinha visto aquelas condições em um suicídio. Lori Baker então tenta reconstituir o suicídio segundo a teoria
da polícia. E aí eu vou pedir que vocês escutem com bastante atenção para ver se vocês conseguem visualizar como ela tentou ali com um ajudante reconstituir essa tese de suicídio que sempre foi colocada pelos investigadores como a principal hipótese, né? Laurie coloca um homem sentado na borda do barco após ele mesmo ter se amarrado e ao colocar a âncora já dentro d'água, apoiando a corda em seu ombro. O homem diz que o peso da âncora puxando para baixo é muito grande e incomoda para continuar sentado na beira do barco. Olha isso. Outra coisa estranha é o tipo de arma usado e o ângulo em que a arma estava ao disparar o tiro. Segundo Laurie, considerando que a espingarda fosse de cano 45 centímetros, o mais usual em suicídios é que a pessoa encoste o cano na cabeça para apoiar melhor a arma na hora do disparo. Segundo o laudo do legista, não havia sinais de que a arma estava encostada em Pat na hora que o tiro foi disparado. Laurie diz que aquilo era totalmente incomum e que, de acordo com o que o laudo dizia, não parecia provável que tivesse acontecido daquela forma. Geralmente, em cenas onde houve, um suicídio, o legista verifica que o tiro foi disparado enquanto o cano estava encostado na pele. No caso do Patrick, não existia essa marca de que na hora que o tiro foi disparado, a arma estava encostada. Então, já levanta uma outra suspeita, O médico legista responsável pelo relatório admite que suicídios com espingardas geralmente têm ferimentos de contato e que na grande maioria dos casos o cano é encostado na pele na hora do tiro. O médico diz também que nunca tinha visto antes um tiro na região do crânio onde o tiro foi disparado em Pat, no lado da cabeça. Laurie diz que o ângulo do tiro é muito estranho, porque a arma não estava em ângulo reto com a mandíbula. O tiro veio como se o cano da arma estivesse com uma pequena inclinação de baixo para cima, não totalmente reto. Laurie explica outro ponto, que seriam as grandes marcas de sangue no barco após um tiro na cabeça com uma espingarda, e afirma que seria praticamente impossível fazer isso sem sujar o barco de sangue. Segundo o relatório da polícia, não havia nenhum sinal de sangue no barco quando ele foi encontrado. Para Laurie Baker, é muito improvável que a morte de Patrick tenha acontecido no barco, pois não há nenhum vestígio sequer que indique isso. Então, a Laurie Baker, ela refuta a tese de suicídio, porque primeiro de tudo, o cara usou uma espingarda, a gente sabe, a espingarda tem um cano longo, e aí ele coloca essa arma aqui do lado da cabeça, meio que fica meio esquisito ali dele segurar o gatilho e tal, Geralmente é colocado essas armas embaixo do queixo aqui, Fica mais fácil de apoiar a arma, Então aquilo era muito estranho, E aí a especialista ela refuta isso. E essa outra questão, um tiro na cabeça espirraria sangue para todo lado no barco. E quando o barco foi encontrado não havia nenhum sinal de sangue. Olha isso. Ou seja, não há nenhuma prova biológica que mostre que Patrick Mullins foi morto no barco.
Então, se Pat não morreu no barco, a tese de suicídio está completamente refutada. Lori chama a atenção também para outro ponto. Ela diz que ficou perplexa ao ver as fotos do corpo de Pat, pois não havia nenhum indício de necrófagos. Eu vou explicar para vocês aqui do que se trata isso, né? Necrófagos é um termo usado para descrever organismos que se alimentam de carne morta, cadáveres. Esses organismos podem ser encontrados tanto em ecossistemas terrestres quanto aquáticos. Então, o que ela está querendo dizer com isso é o seguinte: um corpo que estivesse na água há mais ou menos 8, 9 dias, todo aquele tempo na água, sem nenhum indício, né, de bichos ali que tentaram comer a carne do cadáver, não existia nenhum sinal disso. E isso é outra coisa que chama muita atenção da perita, né? A especialista diz que é muito estranho que não houvesse nenhum sinal disso no corpo de Pat, mesmo o corpo tendo, segundo o relatório da autópsia, ficado em torno de 8 a 9 dias dentro da água. Não era nada comum que os braços, as mãos, não tivessem nenhum dano após esse período. Outro ponto frisado por Lori Baker é que a região também tem a presença de tubarões. Eles sentem cheiro de sangue a quase 1 quilômetro de distância. Além dos tubarões, a área onde o corpo foi encontrado também é uma região onde há jacarés. Ou seja, não dá para imaginar que um corpo com um grande ferimento na cabeça tenha ficado quase 10 dias na água sem que nenhum desses animais tenha percebido esse corpo ali. Com todas essas questões, Lori diz que não acredita que o corpo tenha realmente ficado todos aqueles dias na água. Então aqui ela já levanta uma outra hipótese, né? De que ele teria sido morto em um outro local e depois de muito tempo é que colocaram o corpo dele na água, né? Para despistar ali qualquer suspeita, né? De que ele não tivesse sido assassinado, na verdade, né? Com a tese de Lori, Miles, filho de Pat, diz que fica imaginando se ele estaria em um outro lugar antes de ser morto, antes de ser colocado na água, e acredita na possibilidade de que talvez alguém o tenha mantido preso em terra. O jornalista Lee Williams diz que acredita na teoria de que Pat tenha se deparado com algo no rio, algo que não deveria ter visto, e pode ter tentado ajudar alguém. Lee Williams diz que essa tese faz muito mais sentido, pois Pat Mullins era esse tipo de pessoa que gostava de ajudar os outros. Miles afirma que essa possibilidade realmente era muito grande, pois sabe que o pai sempre gostou de ajudar os outros e que se tivesse visto alguém precisando de ajuda, certamente teria tentado ajudar. Miles fala também sobre o fato de o barco ter sido encontrado em ponto morto. Para ele, aquilo seria um indicativo de que houve uma pausa enquanto Pat fazia alguma coisa. Miles diz que seu pai deixaria o motor ligado para fazer algo que fosse breve, ou seja, ele não parou para fazer alguma coisa que fosse demorar. Miles explica que geralmente se coloca o motor em ponto morto para o barco atracar ou, se você quer parar,
para olhar alguma coisa. Para o jornalista Lee Williams, Pat teria visto algo que não deveria ter visto e, por conta disso, foi morto. O jornalista se pergunta o que seria capaz de custar a vida de um homem. Algumas das possibilidades são tráfico de drogas e contrabando. Lee Williams diz que Bradenton e o rio Braden são ótimos lugares para fazer um passeio, mas há relatos de que algumas pessoas usam o rio para outros fins. Segundo o jornalista, há relatos de roubos de barcos, pesca ilegal e também rumores de que sobem e descem o rio levando drogas. Lee Williams explica que o barco foi encontrado muito longe de onde o corpo estava e sabe que Pat nunca usaria aquele barco para navegar na baía onde seu cadáver foi achado. O jornalista acredita que quem matou o homem deve ter levado o barco bem distante para poder descartá-lo. Levaram até lá para poder se livrar dele, ou rebocaram o barco até ali e depois cortaram a corda, deixando o barco em mar aberto. Miles explica que para o barco do pai ter ido até o local onde foi encontrado, é necessário passar por uma ponte. A ponte da ferrovia se abre para que os barcos passem por ali. Na passagem dos barcos há câmeras que gravam todos os barcos que passam por ali todos os dias. Ou seja, deveria haver o registro do seu pai passando por ali, se é que o barco passou ali, com Pat Mullins guiando esse barco. A família solicitou imagens para tentar ver se o barco passou por ali em algum momento. Porém, o vídeo obtido logo após o incidente estava corrompido. O departamento do xerife tentou obter um novo arquivo, mas novamente o arquivo de vídeo continuava corrompido. Então, amigos, olha só, cara. Quando os caras solicitam essa filmagem, o arquivo está corrompido. Olha isso, cara. Miles diz que aquilo foi frustrante, pois acabou dando em nada, e diz que as imagens seriam fundamentais para a família. Gray Mullins, irmão de Pat, diz que eles não tinham fatos nem respostas, apenas teorias. Gray diz que acredita que o irmão foi morto, que alguém matou Pat. A questão era quem o teria assassinado. O xerife Raybon Moss diz que no início de uma investigação é necessário falar com várias pessoas para se ter uma ideia do entorno da vítima. E uma dessas pessoas que chegou a ser interrogada várias vezes foi Damon Crestwood, amigo do irmão de Patrick Mullins. Miles explica que Damon é um amigo da família e que o conheceu em encontros familiares, como em reuniões de amigos e passeios no clube aquático. Miles diz que o pai não era amigo de Damon e que eles conheceram o homem através do seu tio, Gray Mullins. Gray conta que conheceu Damon entre os anos de 1989 e 1990 e eles acabaram ficando muito amigos. Gray diz que Damon era chefe de cozinha e teve um restaurante durante algum tempo. Outro relato sobre Damon é do Dr. Mark Sylvester. Mark também era amigo da família Mullins e diz que Damon era um amor de pessoa e que o conheceu quando tinha 12 anos de idade.
Mark diz que o amigo sempre foi um cara simpático e confiável, mas que depois do desaparecimento de Pat, o comportamento dele teria mudado bastante. Segundo Mark, Damon ficou muito chateado quando Pat desapareceu e foi dado como morto. Algo que chamava a atenção das pessoas, pois o homem inclusive começava a chorar e a soluçar incontrolavelmente. Jill lembra que após a morte de Pat, Damon lhe disse que ele saía várias vezes para procurar pelo homem pelo rio Manatee e chorava de soluçar durante horas. Miles diz que aquilo era estranho, porque Damon conhecia Pat, mas eles não eram e nunca foram próximos a ponto de causar aquela reação em Damon. Outro amigo da família, Stephen Covey, diz que Damon o perguntou várias vezes se algo acontecesse, se ele ainda seria seu amigo, se podia contar com Stephen, e Stephen diz que simplesmente não entendia o que Damon queria dizer com aquilo. Mark Sylvester diz que todos começaram a sentir que havia algo de muito estranho e que talvez Damon soubesse mais do que tinha falado. No final das contas, Damon acabou insinuando que era usuário de metanfetamina. Mark é psiquiatra e pediu a todos que ficassem de olho em Damon. Segundo sua análise, Damon foi ficando cada vez mais paranoico, impulsivo, e aconteceram vários episódios de comportamento excêntrico que os deixaram muito preocupados. Em um desses episódios, Miles diz que Damon estava com o cachorro e em seguida pegou uma corda e enrolou no próprio corpo de uma forma muito parecida com a forma como a corda que foi amarrada no corpo de Pat. Gray e Mark diz que aquilo foi perturbador e os deixou transtornados. E foi aí que eles resolveram confrontar Damon, porém, ele não deu nenhuma explicação para aquilo. Olha isso, bicho. Será se o cara era só mesmo um cara viciado em drogas e tal? Eu sei que a pessoa que é viciada em metanfetamina, até lendo e assistindo sobre outros casos que contam histórias de usuários de metanfetamina viciados, que ela tem uns efeitos assim na pessoa muito, muito loucos, né? O Damon, ele começou a fazer coisas ali, cara, que deixava as pessoas já imaginando que ele sabia de alguma coisa, né? Como essa questão da corda. Aquilo chamou muita atenção das pessoas ali, né? De familiares e pessoas que eram do convívio ali, né? Mas havia também outra coisa que ligava Damon Crestwood ao desaparecimento e morte de Pat. Aquela marca vermelha encontrada na lateral do barco, marcas de tinta vermelha, coincidiam com a cor da faixa do barco de Damon. Jill conta que Damon morava na beira do rio Manatee, próximo da entrada da Baía de Tampa, que era exatamente a área onde o corpo de Pat tinha sido encontrado. Para a família de Pat, Damon passou a ser um grande suspeito e eles acharam que deveriam investigar. A polícia então pediu uma amostra do barco de Damon, mas Damon recusou. Para a polícia, o homem negou qualquer envolvimento ou saber de alguma coisa relacionada à morte de Pat e chegou inclusive ao ponto de parar de falar com os investigadores.
O xerife explica que, como não tinham nenhuma informação a mais para tentar descobrir se Damon estava envolvido ou não, então aquilo acabou também dando em nada, pois não tinham também nenhuma testemunha, ou seja, tudo ficou na mesma. E nada mais foi feito pelos investigadores para tentar falar com Damon e tentar conseguir a amostra do barco dele. Olha isso, cara. Então eu fico imaginando se a polícia, né, se os caras quisessem, se eles não teriam conseguido ali, né, com o argumento, né, de que estavam investigando, que ele fornecesse aquilo com o mandado, né, a polícia obrigando ele a fornecer aquilo, né? Mas os investigadores diziam que não tinham outras provas, outros indícios. E foi aí que em 5 de abril de 2017, Damon Crestwood morreu. O homem teve uma overdose que se imaginou ser de metanfetamina e faleceu aos 48 anos de idade. Mark diz que a notícia da morte de Damon acabou sendo mais um trauma para os amigos e familiares de Pat, pois eles sempre esperaram que, em algum momento, Damon falaria algo sobre o ocorrido com Pat. Após a morte de Damon, a filha permitiu que fosse retirada uma lasca da tinta vermelha do barco do pai, para que fosse comparada com a tinta na lateral do barco de Pat. Miles diz que a resposta da polícia para o resultado do teste foi a seguinte, abre aspas, sim, é compatível, ponto. Não é importante, fecha aspas. No relatório constava o seguinte: o barco não pode ser eliminado como origem da tinta vermelha no barco da vítima. A polícia acabou desconsiderando o teste pelo fato de que havia muita tinta vermelha produzida na época, então aquela prova não significava nada. A família Mullins não aceita aquele parecer e, juntando isso ao fato de que Damon estava obcecado com a morte de Pat, eles acreditam fortemente na hipótese de que Damon Crestwood sabia sim o que teria acontecido. Miles diz que há teorias sobre Pat ter interagido com Damon naquele dia e isso ter causado sua morte. Uma delas é a de que Pat teria visto Damon com o barco enguiçado e tenha parado para ajudar. Outra teoria diz que outras pessoas poderiam estar no barco de Damon e não necessariamente ele estivesse no barco na hora do ocorrido. O xerife Raybon Moss diz que gostaria de ter respostas sobre o que de fato aconteceu naquele dia para que a família tivesse um desfecho, mas diz que infelizmente não sabem de nada. O médico legista diz que homicídios normalmente chegam com informações que sugerem um motivo, uma razão, e explica que nesse caso não há provas de que foi um assalto. O especialista diz que o fator mais importante, considerando a hipótese de suicídio, para ele foi a forma como a corda estava amarrada, indicando que tinha sido a própria vítima. Para o departamento forense, isso mantinha o suicídio como possibilidade. Segundo o legista, sem poder dizer que foi homicídio e sem poder afirmar que foi suicídio, então, no relatório se admitiu que as duas possibilidades eram possíveis. Por conta disso, a autoria da morte ficou como indeterminada. Para a esposa de Pat,
Era muito difícil não saber o que de fato tinha acontecido naquele dia e não saber quem tinha feito aquilo com o homem. Jill então resolveu colocar panfletos por toda a região, pedindo que, se alguém soubesse de algo, entrasse em contato. A mulher afirma que recebeu algumas ligações, mas nada demais foi dito em nenhuma delas. Algumas pessoas também ligaram para o departamento do xerife, porém, nenhuma informação nova foi dada aos investigadores. Gray Mullins acredita hoje em dia que alguém deve ter alguma resposta e espera que um dia o caso da morte de Patrick Mullins seja finalmente desvendado. Jill diz que é muito triste não ter respostas ainda, mas que continuará tentando descobrir quem matou seu esposo, pois ela e os filhos precisam de um final para essa história. É isso, amigos, eu vou ficar por aqui e esse caso, cara, é muito intrigante, né? Com todos os indícios ali, com o parecer da perita, que inclusive fez uma reconstituição, fica difícil acreditar na hipótese do suicídio, né? O disparo que foi dado, a arma não estava encostada no crânio. O fato também de parecer que o corpo realmente não passou todos aqueles dias na água, né? Dando ali um indicativo de que o Pat teria sido morto no outro local e só depois foi colocado na água, né? Então eu vou deixar com vocês aí e se vocês puderem colocar aí a opinião de vocês, o que vocês acham, o que vocês acreditam. É possível que tenha sido suicídio ou realmente foi alguém que assassinou o homem, né? É isso aí, amigos. Em poucos dias eu volto aqui no Crimecast.